Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestra clase de español. Hoy vamos a hacer una revisión de contenido. Que Dios les bendiga. Entonces, vámonos. Vamos a empezar. Vamos a ver el versículo. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Segundo Tessalonicenses 2:13. Muito bem. Então, vou ler em português. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu. Muito bem. Espero que vocês pensem sobre isso, sobre o que esse versículo diz. Se vocês quiserem, podem até abrir suas Bíblias e pesquisarem e terem um tempo de leitura assim, porque você vai entender melhor, Deus vai falar com você. Então, vamos a nuestra clase. Hoy vamos a hacer revisión de contenido. Como el primero, vamos a ver expresiones de tiempo. Por ejemplo, hoy, generalmente, a menudo, ayer, aún. Hoy es hoje. Generalmente, geralmente. A menudo, com frequência. Ayer, ontem. Aún, ainda. Aqui estão algumas bem importantes. Eu não vou falar de todas para não ficar muito extenso. Por quê? Porque temos o conteúdo já todo explicado, detalhe por detalhe, lá na aula passada. Então, se você quiser, é só ir lá na aula 13. Quer dizer, a aula 13 não. A aula 12. Muito bem. Porque a aula 13 é hoje. Mas também hoje vai ter o conteúdo. Ok? Vamos ver. Exemplos de frases. Hoy tengo que ir al trabajo temprano. Essa é uma frase. Para você que não sabe o que significa temprano, eu vou explicar. Temprano significa cedo. Por exemplo, voy al parque temprano. Vou ao parque cedo. Voy al trabajo temprano. Vou ao trabalho cedo. Ok? Generalmente, voy al parque por la noche, pero hoy voy por la mañana, ok? Bem simples também. Geralmente eu vou ao parque pela noite, mas hoje vou pela manhã, ok? Certo? Cierto? Entonces vámonos. A menudo, com frequência. Voy al cine a menudo. Vou ao cinema com frequência. Ayer fui al parque com mi familia. Aún tengo que estudiar mucho. Ainda tenho que estudar muito. Outro exemplo. Aún tengo muchas tareas. Ainda tenho muitas tarefas. Muito bem. Querer e poder. É o próximo assunto. Eu coloquei o título e alguns exemplos. Eu não coloquei a conjugação inteira para não complicar muito, ok? Então vamos relembrar. Quando eu quero falar de eu quero, como eu digo? Yo quiero. E quando eu falo de você quer? Na forma informal. Então, tu quieres. E como eu falo que ela quer? Eu falo ella quiere. Quando eu falo que ele quer? Eu falo que él quiere. Muy bien. Agora, como eu falo que nós queremos? Nosotros queremos. E vós quereis? Vós quereis. E como eu falo que
Eles querem. Eu falo, estes querem. E como eu falo que elas querem, eu falo, estas querem. Ou ellas querem. Ou ellos querem. Depende do sotaque. Muito bem. Não é difícil o verbo querer. Não é tão difícil. É questão de praticar. Se você praticar, você vai lembrar muito fácil. E o verbo poder? Eu não coloquei exemplos, sabe por quê? Porque nós vamos fazer os exemplos aqui, ok? E aí vocês podem ir mandando exemplos no chat do verbo poder. Enquanto isso, eu já falei sobre o querer e vou ler os exemplos e falar um pouco mais. Enquanto isso, vão escrevendo exemplos com o verbo poder se você lembra, ok? E aí, depois disso, vamos fazer exemplos juntos. Querer. Vamos ler os exemplos. Yo quiero un emparedado. Ellos quieren hamburguesas. Yo quiero un emparedado. Eu quero, de cara, sabemos, un emparedado. É um sanduíche, um lanche. Ellos quieren hamburguesas. Eles querem hambúrgueres, ok? Hambúrgueres que eu falo é o lanche completo. E, a ver, o verbo poder. Você lembra? Então, como ficaria yo? Como é? Yo puedo. Yo puedo. E como é tu? Tu puedes. E ele? Como é ele e ella? É ele puede. E como é nosotros? Nosotros podemos. Reparem que troca o o pelo ue, fica puedo, puedo. Mas no nosotros e no vosotros não troca. Tanto no poder, tanto no querer. Então, isso, quer se aprofundar mais, se é novo esse conteúdo para você, volte a algumas aulas, aí você vai ver, ok? Tá lá, claro, a explicação. Então, vamos continuar, né? Que ainda falta. O vosotros. Vosotros podeis. E como é eles podem? Estes pueden. Não é difícil, é só você trocar o U e o E. E o final tá na aula passada que eu explico tudo certinho. Mas é só decorar isso. Com a prática você vai decorar. Não precisa, tipo, eu preciso decorar, então eu vou ficar vendo isso. Não. Você tem que praticar, faz frases e pronuncia elas. Repita ela em voz alta, aí você vai conseguir decorar. Vai ser algo familiar quando você ouvir. Então, alguns exemplos. Yo puedo ir al cine solo amanhã. E como eu digo amanhã, vamos ver se alguém lembra. Vamos ver dentro do assunto de expressione de tiempo. Bien, vamos a ver estas comidas. Zanahorias, calabaza, zapallo, choclos, maíz, sandía, plátanos, banana, fresa, frutilla, gachetita o gacheta, pescado, pollo, carne, gaseosa, emparedado. Muy bien. Zanahorias es cenouras. Calabaça ou zapallo, abóbora. Choclos ou maíz, milho. Sandia, melancia. Plátanos, banana. Ou banana é banana. Fresa ou frutilla, morango. Gachetita ou gacheta, biscoito ou bolacha. Pescado, peixe. Pollo, frango. Carne. Gaseosa, refrigerante. Emparedado, sanduíche ou lanche. Já vimos o emparedado. Então, lembraram? Quem assistiu as aulas desde o começo, assistiu todas assim, eu acho que ficou fácil para lembrar. Então vamos ver. Eu aconselho que vocês anotem, depois voltem nas aulas. E agora, aqui. Vamos revisar por último.
Forma formal e informal. Aqui. A forma formal, nós usamos usted, que é o senhor ou a senhora, que fica na terceira conjugação. Qual é a primeira conjugação? Yo, que é eu. Segunda, tu, que é tu. Terceira, él y usted. Entonces, usted se queda na terceira persona. Então, vamos usar a mesma conjugação que nós usamos para ele, eixa e agora usted. Sabe? Quem já viu a aula já sabe disso, eu já falei tudo certinho. Informal, nós usamos o tu no dia a dia. Tu has, tu quieres, tu comes, tu puedes, ok? No português não usamos muito, mas no espanhol nós usamos bastante. Nós não usamos você, você é usted. Usted nós usamos só quando vamos falar formalmente. Agora eu trouxe exemplos, que é exemplos. Formal, exemplos de uma frase formal. Buenos días, ¿dónde se queda el aeropuerto? ¿Dónde se queda el aeropuerto? Notamos a formalidade? Não é só por... a formalidade não precisa ser só pela conjugação do verbo ter. Também é educação, a forma da pergunta. Por exemplo, buenos dias. Você sempre vai saudar buenos dias. Você sempre vai usar uma saudação, ok? Buenos dias, permiso. Permiso é com licença, ok? Ficaria, buenos dias, permiso. ¿Dónde se queda el aeropuerto? Isso. E o que significa essa frase? Bom dia, onde fica o aeroporto? Bom dia, com licença, onde fica o aeroporto? Agora informal. Olá, como estás? Vamos ao cine? No dia a dia, falando com um amigo, alguém que você já conhece. O formal é quando você não conhece a pessoa ou quando é uma pessoa muito importante, em uma reunião, essas coisas. Muy bien. Entonces, esta fue nuestra clase. Hasta luego. Adiós. Deus te bendiga. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. E tem um aviso. Siga o Instagram do nosso canal para você saber sobre as novidades das aulas. E lá vai ter quizzes. Por exemplo, eu vi essa aula, só que durante a semana eu não me lembro. Aí você entra lá no Instagram e tem o quiz. Aí ressalta todo o assunto na sua memória. Muito bem. Hasta nuestra próxima classe. Adiós. E o Instagram tá na descrição. É só você descer ali para baixo no vídeo e você vai achar. Muito bem.